Então nós iremos, agora estamos na segunda parte da criação do diabo, né? A segunda parte. Quando o Senhor Deus criou este querubim, e esse querubim, ele começou a fazer coisas erradas, e eu vou mostrar para vocês, quando vocês abrem em Ezequiel 28, o que esse querubim ele está fazendo. Esse querubim, ele comandava talvez milhões de anjos, e esses anjos traziam pedras afogueadas, pedras pegando fogo, colocava entregava para ele essas pedras, e esse querubim levava essas pedras até o altar do incenso, que está diante do trono de Deus até hoje. Esse altar do incenso era alimentado por essas pedras pegando fogo, ou pedras afogueadas. O nosso Deus, lá na eternidade, lá atrás, ele não era conhecido como Deus. Ele era conhecido como Ancião de Dias. E isto que eu estou falando está em Daniel, capítulo 7, versículo 9, versículo 10 e o versículo 13. O nosso Deus era conhecido como Ancião de Dias. Os cabelos brancos, totalmente branco, está aqui em Daniel 7, versículo 9. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então, o nosso Deus era conhecido como Ancião de Dias. Então, esse querubim, ele pensava o seguinte, pensava que o Ancião de Dias precisava dessas pedras afogueadas para se manter vivo, para se manter no trono. Então, o que ele começou a fazer? Ele começou a roubar. Então, um anjo trazia para ele exemplo. Esse querubim perguntava: quantas pedras que você trouxe hoje? O anjo dizia: eu trouxe 5.000 pedras afogueadas. Esse querubim dizia: marca 3.000, e 2.000 pedras ficava para ele. Vinha outro anjo: quantas pedras você pegou hoje? O anjo dizia: eu peguei 8.000, então marca 5, e 3.000 ficava para ele. Então ele foi ajuntando, acumulando essas pedras afogueadas. Ele foi acumulando essas pedras afogueadas, porque pensava na cabeça dele, pensava ele, que ele tendo essas pedras afogueadas, ele estaria forte, ele teria condições de ser semelhante a Deus. Então, o nosso Deus se apresentava como se fosse um velho, ancião de dias. E aí é que está, o segredo, porque ele pensava que o ancião de dias estava velho, iria morrer, e ele precisava dessas pedras. O nosso Deus nunca envelheceu.
ele é imutável, ele não muda. Mas na cabeça dele, ele pensava que sim. Então ele foi juntando essas pedras, ele foi surrupiando essas pedras afogueadas para se manter. E aí lá em Isaías 14, versículo 12 diz: eu subirei nas alturas do lado do norte. Eu subirei nas alturas. Subirei nas alturas. E assentarei o meu trono acima do trono do Todo-Poderoso. Aí vai o lenhador, Isaías 14, verso 8, e corta. Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 18, diz: eu vi Satanás caindo como um raio. Não é que ele viu, foi ele que cortou, foi ele que lançou fora. Foi ele mesmo que lançou fora. Então, eu estava falando sobre 3 céus: o céu aurânio, que é esse nosso, o céu mesorâneo, que a Bíblia chama de regiões celestiais, é onde os demônios, é onde os anjos caídos habitam. Aí vem o céu eporâneo, onde estão os anjos, arcanjos, serafins, querubim, os anjos eleitos de Deus. E acima desse céu eporâneo está o Monte Sião. E no topo do Monte Sião está o trono do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, aonde que habitam os anjos caídos? Os anjos caídos habitam no céu mesorâneo, que é o seu domicílio. Aqui no livro de Judas, irmão do Senhor Jesus, Aqui, Judas é um livro que fica antes do Apocalipse. O livro de Judas só tem um capítulo. Então diz assim no verso 6: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, deixaram a sua própria domicílio, que é o céu mesorâneo, ou regiões celestiais, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, quando esses anjos caídos, e eles estão no céu mesorâneo, lá eles são chamados de anjos caídos. Mas quando eles saem da sua habitação, das regiões celestiais, e vêm para a terra, aí eles passam a ser chamados de demônio. Só que eles são, como eu disse lá atrás, eles são da turma do MST. Eles são ilegais. Eles não têm poder para ficar aqui. Porque para viver nessa dimensão de vida a qual estamos vivendo, eles precisam ter um corpo. E eles não têm corpo, eles são espíritos. Eles são espíritos. Está aqui no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Hebreus, o escritor faz uma pergunta: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então todos os anjos, todos os seres celestiais são espíritos ministradores, enviados para servir a igreja, para aqueles que vão herdar a salvação. Note bem que Apocalipse capítulo 12, se eu não estou enganado, Apocalipse capítulo 12, João, ele vai se inclinar
João, ele vai se inclinar diante do anjo, e o anjo diz assim: não faça tal, João, não faça tal, eu sou conservo, você é servo, e eu sou conservo teu, eu sou conservo teu, ou seja, eu estou aqui para te servir, João, eu estou aqui para te servir, Veja que coisa maravilhosa, que os anjos, eles estão para servir a igreja, para servir aqueles que vão herdar a salvação, aqueles que vão herdar a salvação, Muito bem. Então, quando esses anjos caídos saem das regiões celestiais, saem da sua habitação, e eles vêm para a terra, eles precisam de um corpo, para que eles possam permanecer aqui, porque eles são ilegais, eles estão aqui, mas são ilegais. E nós crentes temos que saber disso. Quando nós expulsarmos um demônio de alguém, você mande ele para o abismo, porque lá esses espíritos ficarão presos no abismo. Mande para o abismo. Muito bem. E quando é que eles entram nesse corpo? Quando o homem dá legalidade, quando o homem quebra os princípios da palavra de Deus. A igreja do Senhor não vive na lei, nós vivemos princípios. Princípios é muito mais forte, exige mais de nós do que a lei. Então, quando o homem dá legalidade, esses demônios entram, porque eles querem ficar aqui, porque primeiramente eles odeiam o corpo do homem, porque eles gostariam de ter um corpo como nós. Por isso que eles induzem o homem a estragar esse corpo, a arrebentar com esse corpo, porque eles têm inveja, eles têm ciúmes desse corpo que Deus deu a cada um de nós.